aqui novamente com o nosso programa semanal Bate-Papo com Stanley Abidão. E temos um convidado especial, que é o Dr. Sérgio Mateus. Ele é professor da Universidade de Brasília, do curso de Fisioterapia e do programa de pós-graduação em Engenharia Biomédica. Também é especialista em terapia intensiva, mestre em Ciências da Reabilitação e doutor em Ciências Médicas. Muito obrigada pela sua presença e nós gostaríamos de saber qual a influência da fisioterapia na questão da doença ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, uma doença do neurônio motor e que atinge o pulmão. Primeiro quero agradecer por esse honroso convite participar desse programa de bate-papo com nosso amigo aí, Stanley Abidão, que defende uma causa muito nobre, que é uma doença do neurônio motor, principalmente esclerose lateral amiotrófica, que muitas das vezes é esquecida e não dão a devida importância do ponto de vista de saúde pública. Muito bem, essa pergunta é muito interessante, então vamos pensar o que é essa doença e o que é o aparelho respiratório, para a gente ter uma noção geral. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que é uma doença que evolui com fraqueza muscular generalizada. Então, basicamente, esses pacientes vão procurar auxílio médico ou de um serviço de saúde quando eles percebem dificuldade nas suas atividades de vida diária. Não sei se isso aconteceu com o nosso amigo Stanley. Como foi que você foi procurar assistência? Mais ou menos no meu caso, começou com a fraqueza no meu dedão do meu pé esquerdo, né? E comecei a mancar e foi evoluindo de forma lentamente. E como eu já tinha um processo referente a um acidente que eu tive na coluna em 1994, eu pensei que tivesse alguma relação. Foi onde que eu procurei um centro e daí começou essa árdua jornada, né? Então, frequentemente essa história do seu Stanley, infelizmente não é a única, ela se repete, porque nós procuramos fazer correlações para ter explicações porque nós estamos passando por aquilo. Então, basicamente, se descobre a doença assim, quando vai procurar um neurologista e a partir disso faz o diagnóstico por exames complementares e tem essa fraqueza muscular generalizada. E, enfim, e como isso pode atingir o pulmão? Como? Por quê? Então tem que pensar que para o ar chegar lá no alvéolo, lembrando lá do nosso primeiro e segundo grau, como faz a chamada troca gasosa, o ar tem que ter acesso ao alvéolo e consequentemente, a circulação, fazer a troca para ter oxigenação. E a gente lembra que a gente falava que captava oxigênio e liberava o CO2 na expiração. Então é basicamente isso que acontece. Mas para que esse processo venha a ocorrer, a gente precisa de um motor. E quem é esse motor? Esse motor são os músculos respiratórios. Então, como é uma doença que atinge os músculos respiratórios, os músculos de modo geral, e os músculos são atingidos por quê? Porque a condução nervosa, que vai trazer um impulso para trazer uma contração muscular oriunda do nervo, esse nervo está com problema, está com diminuição dessa condução nervosa, esse músculo é prejudicado e consequentemente vai culminar com uma fraqueza muscular. E essa fraqueza muscular respiratória vai também trazer outros problemas. Então o paciente de ELA tem uma dificuldade respiratória. E como que você começou a sentir isso? Foi durante a noite? Como você começou a sentir essa dificuldade? Na verdade, em um dos acompanhamentos que eu fui fazer, foi feito um exame de espirometria. E esse exame deu uma baixa na minha respiração. E pesquisando e vendo da necessidade dessa preocupação com a parte respiratória, no caso dessa doença neuromuscular, foi aonde que eu até cheguei até o Dr. Sérgio, onde foi feito um exame mais minucioso e viu de fato que eu estava já com a parte respiratória comprometida. E aonde que se faz necessário o uso de uma ventilação não evasiva. O Dr. Sérgio vai explicar um pouco melhor. Que é um BiPAP, que são os exercícios com ambu. Então isso se faz necessário para o paciente de esclerose lateral de doença do neurônio motor, né? Doutor Sérgio, como é esse tratamento?
só um pouquinho antes de falar do tratamento, eu gostaria de abordar um pouco a história natural dessa fraqueza muscular respiratória. Acontece normalmente na calada da noite, que nós chamamos, na verdade, que é a hipoventilação noturna. O que é hipoventilação? Uma redução da ventilação alveolar. Alveolar por quê? Porque, na verdade, não está chegando uma quantidade suficiente de ar no alvéolo para que haja uma oxigenação e, consequentemente, também, né, uma normalização do CO2, o famoso dióxido de carbono, né, eliminação de dióxido de carbono. E quando acontece isso, normalmente? À noite. E por que à noite? Porque quando um paciente com fraqueza muscular respiratória está numa posição que nós chamamos de deitado, de barriga para cima, o famoso decúbito dorsal, existe o próprio peso do tórax e do abdômen, e esse músculo, exige mais força do músculo respiratório para vencer toda essa carga para conseguir ter uma ventilação eficiente. Então, esses pacientes conseguem dormir, só que eles não atingem um sono reparador. Então, normalmente são pacientes que são muito ativos e começa a ter alguns sinais que nós chamamos sinais de hipoventilação, e lógico, noturna, porque a gente sabe que está acontecendo à noite. E quais são esses sinais de hipoventilação? Falta de concentração, dificuldade em ter concentração, dificuldade em leitura. Às vezes está assistindo um programa de televisão, vendo um filme, começa a cochilar, começa a ter uns sinais de sonolência noturna, às vezes cefaleia, né, que é a famosa dor de cabeça matinal, acorda e percebe um pouco de dor de cabeça. Então são sinais que nós já sabemos que é a elevação do CO2 que está provocando isso. Então, e aí vem uma pergunta, como o senhor Stanley falou, ele fez um exame chamado espirometria, e a partir disso foi detectado uma redução da capacidade vital, que é um distúrbio restritivo. Restritivo por quê? Porque o pulmão tem uma restrição em acomodar volume, né? E às custas disso a gente chama de não parenquimatosa, porque o problema não está no pulmão, e sim no motor, no músculo. Então, um bom momento, né, que a gente pode pensar por que desse BiPAP, né? Por quê? O que se faz? Quando a gente pode detectar isso? Isso então, é interessante, doutor. Então, a gente pode, se a gente pegar os documentos da sociedade americana, da Academia Americana de Neurologia, publicado em 2012, a força-tarefa desse documento, é um documento importante, a gente vai ver que tem ele sugere algumas regras para instalação, para iniciar o tratamento. Qual a regra? Pode ser baseado na espirometria, quando essa espirometria começa a ter uma redução, que a gente chama um distúrbio ventilatório restritivo, em torno aí dos 50% do esperado por peso, altura, sexo e do paciente. Outro exame que é muito feito é de força muscular, para ver a pressão as pressões respiratórias que são geradas através dos músculos respiratórios. Também se tiverem abaixo dos 40%, também, e se for valor absoluto da pressão respiratória nasal 40 centímetros de água, pode já ter indicação de ventilação não invasiva. Além disso, existem os exames de oximetria noturna. Se tiver tendo dessaturação à noite, teria indicação da ventilação não invasiva. Muito bem, os números são importantes. Nós respeitamos, acreditamos e fazemos esses exames para nos nortear e nos orientar. Mas se eu não tiver esses exames, o que eu posso pensar? Aí eu tenho que pensar também o que a ciência já mostrou há muito tempo atrás, né? Tem um trabalho muito interessante, um trabalho científico publicado em 1999, então a gente está falando aí de um trabalho de 16 anos, né? Então isso aí nos traz
por um lado, uma tristeza de ver que às vezes a gente pode estar no linguajar coloquial comendo bola. Por quê? Porque na verdade é observado em pacientes com esclerose lateral amiotrófica indivíduos que fizeram uma intervenção precoce através da ventilação não invasiva, esse famoso BiPAP que o seu Stanley fez menção aqui, através de interface, máscaras e tudo. Quem utilizou acima de 4 horas teve uma sobrevida maior. Então, eu estou dentro da academia, eu acho que é importante esses exames até para saber classificar e a gente ter noção da disfunção, a classificação da disfunção pulmonar, mas na minha experiência e em cima do que eu leio e do benefício do tratamento precoce, o que eu acho? Eu acho que um diagnóstico de doença do neurônio motor, independente de ser esclerose lateral amiotrófica, eu acho que é mandatório precocemente o uso da ventilação não invasiva, principalmente noturno. Doutor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. E quais são as consequências que se possam ter futuramente pelo uso da ventilação não invasiva? Tem alguma consequência? Porque a gente sabe dos benefícios. Nós temos algumas consequências ou não? Hoje Será que isso não é um obstáculo para a ciência, para a medicina, não prever essa utilização precoce? Não, hoje esse sistema é muito seguro. No passado, como a gente tinha sistemas muito ruins de ventilação mecânica, né, de modo geral, então a gente também precisa assumir, né, que nas décadas passadas, principalmente décadas de 70, 80, muita gente foi prejudicada com iatrogenia às custas da ventilação mecânica. Hoje, bem menos, né? Mas uma ventilação mecânica invasiva, aquele indivíduo que está entubado, que está traqueostomizado, então isso para a ciência está bem claro, tanto que existe uma lesão pulmonar induzida pelo ventilador, ou seja, o ventilador que foi criado principalmente para assistência por pressão negativa naquelas epidemias de poliomielite da década de 30, da década de 50, depois, com o advento da pressão positiva, salvou muitas vidas e está salvando até hoje, mas também prejudicou muita gente, né? A gente sabe que também matou. Então tem que saber a hora certa. Agora, a ventilação não invasiva, a gente já não corre muito esse risco, porque as complicações que por pressão são raras, e os sistemas eles são muito seguros. Então a gente sabe que pode acontecer uma redução do débito cardíaco, né, uma redução da pressão arterial, pode até acontecer, mas a gente vê os benefícios são maiores e do ponto de vista clínico, significativamente, não tem significância clínica essas pequenas repercussões da ventilação pressão positiva de forma não invasiva. Doutor, no meu caso, eu fui diagnosticado em 2014, janeiro de 2014, com os primeiros sintomas em 2011, novembro de 2011. Então, somente em 2015 eu comecei a usar o BiPAP. Ou seja, eu estava com uma capacidade de função pulmonar em torno de 48%. Então, isso é um absurdo, como o senhor mesmo está falando. Por falta de desconhecimento pessoal e também, eu acredito, até desconhecimento da própria doença. E eu tive conversando com o Jorge, que também está nos assistindo. Jorge é presidente do Movelo lá no Rio de Janeiro. E ele é paciente de esclerose lateral desde 2009. E o Jorge falou para mim: Stanley, eu uso o BiPAP desde que a minha capacidade pulmonar estava 80%. E você até agora não está usando. Então eu me senti... Como prevenir essa surpresa? Eu me senti traído, na verdade, né? Por um sistema que a gente estava acreditando. Então é de suma importância o uso preventivo do BiPAP, da ventilação não invasiva, né? Eu hoje vejo isso como a sustentação da minha sobrevida,
porque eu não consigo dormir mais sem Melhora a BIPAP. qualidade de vida. Com certeza, com certeza. Eu não cheguei a esse nível que o Dr. Sérgio explicou, de que nós temos... Eu tenho um relato de pacientes que ligam pra gente que eles conseguem dormir só sentados, que é isso que o Sérgio explicou. Então, infelizmente, o desconhecimento ele é muito grande. Então, esse programa, o nosso objetivo, Dr. Sérgio, é também estimular os profissionais, as autoridades de saúde, a todos que despertem para essa doença silenciosa. Porque a esclerose lateral ela não escolhe raça, idade, sexo, cor, nada. Então, infelizmente, a gente precisa de apoio, a gente precisa de atenção. Porque então, esse assunto é muito importante. O Ministério da Saúde, em 2015, ele reeditou o protocolo de tratamento de esclerose lateral amiotrófica. E como nós só temos o Riluzol como a única droga conhecida, ele menciona o BIPAP como mais eficaz do que o Riluzol no tratamento da esclerose lateral. E nós já temos uma portaria de 2008, ela foi assinada pelo ministro José Serra na época, a portaria 1370, que garante aos pacientes de esclerose lateral amiotrófica, doença neuromotor, o aparelho de forma gratuita, porque um aparelho desse é caro. É muito caro. Então é interessante a gente falar sobre isso também, porque tem muita gente que está perdendo a capacidade por esse acesso. E respiração é tudo. Sim. Stanley, então quer dizer que o Ministério da Saúde, o governo, ele oferece esse aparelho para as pessoas? Sim. E como conseguir? Aí vem os obstáculos, né? Vem os critérios, cada centro entende de uma forma. Mas conforme o Dr. Sérgio está falando, e eu como paciente eu posso falar. Se eu estivesse usando o BIPAP com essa capacidade 80%, 70%, eu não teria tido uma perda tão grande na minha capacidade respiratória. Verdade. Então não tem nem o que falar. Né? É importante destacar, primeiro eu quero já parabenizar o paciente, o seu Jorge, aí que o seu Stanley fez menção, da equipe, né? Pensar que 80% da capacidade vital introduziu o BIPAP. É dessa forma que eu penso, porque se a gente chegar e ver o exame de espirometria com 80%, é um exame normalíssimo. A gente precisa entender todo exame, o valor preditivo, positivo, negativo, e saber de fato interpretar o exame em cima da condição da doença, né? Porque a gente não está aqui para tratar exames, a gente está aqui para tratar pessoas. Então isso é muito importante para a gente ter essa visão. Então é lógico, se um paciente tem uma capacidade vital no limite inferior da normalidade, que em média vai dar aí os 80%, é lógico, dependendo da equação de normalidade que o laboratório de função pulmonar utiliza, num paciente, um jovem que não tem nada, a gente já chama atenção. Num indivíduo que tem uma doença que cursa com fraqueza muscular, eu não tenho dúvida que precisa já começar as intervenções. E porque além disso, né, a gente sabe que de fato já está comprovado, vai melhorar não só a qualidade de vida e a sobrevida. E a gente tem que pensar também que essa doença é uma doença que está atingindo o nervo, que é o neurônio motor, e consequentemente, quanto mais estresse sobre aquele músculo e sobre aquele sistema, eu tô acelerando a degeneração do sistema. Então, se tá fraco, vamos fortalecer. Então, por que não fazer um treinamento muscular respiratório para aumentar a força dos músculos respiratórios e a gente resolveria o problema? Seria ótimo se a gente conseguisse fazer isso. Mas se a gente aumentar a carga de trabalho, a gente acelera o processo de degeneração e piora o paciente. Doutor, para o senhor ter uma ideia, ontem eu estive falando com um paciente aqui de Brasília. Nós estamos falando da capital federal. Estamos falando de um paciente que está no interior, mas nós estamos falando de um paciente que está na capital federal. Ele está acometido com doença neurônio motor há 2 anos e meio. Perguntei para ele se ele já estava fazendo uso de BIPAP e os exercícios com AMBU. Ele perguntou o que é BIPAP. Então é um absurdo. Falta conhecimento. É um absurdo isso.
Então, esse paciente, inclusive, nós vamos pedir para o senhor avaliar depois. E queria até falar para os senhores, o Dr. Sérgio, ele voluntariamente ele está nos ajudando também na associação e vai daqui uns dias doar uma pequena parte do seu tempo precioso, que ele é muito ocupado, para ajudar os pacientes com esclerose lateral amiotrófica aqui em Brasília. Então, esse paciente, ele está perdido. Então, 2 anos e meio com um diagnóstico e não sabe o que é um BIPAP. Então, eu queria fazer um desfecho importante aqui. Pensando que a esclerose lateral amiotrófica também tem exercícios de expansão pulmonar que nós podemos fazer com a utilização do famoso AMBU, que são os ressuscitadores manuais. A gente pode fazer através de máscaras, através de bocal. Para quê? Para aumentar o volume pulmonar além do que o paciente consegue. Para que isso? Para manter a elasticidade, né, a complacência, a distensibilidade do pulmão e a integridade das articulações costos vertebrais, enfim. E outro detalhe importante, além disso, a gente tem outras medidas com respirações glossofaríngeas, outras técnicas que podem melhorar esse volume pulmonar. E, além disso, vale destacar uma questão importante na esclerose lateral amiotrófica. Com a evolução da doença e a piora da função respiratória, quando existe um envolvimento que nós chamamos de envolvimento bulbar, que é a musculatura responsável por deglutição, pela fala, isso que é o divisor de águas para a gente tomar decisão por uma traqueostomia para começar uma ventilação invasiva. Se isso acontecer, ainda tem um recurso que é a ventilação invasiva. Então a gente precisa criar no sistema de saúde, né, portas que possam, quando esse paciente chegar a essa condição, ter acesso ao serviço para fazer a traqueostomia e rapidamente retornar para sua casa, para não ficar no hospital, e também conseguir outro tipo de equipamento, que aí é o ventilador, que consiga fazer uma ventilação volumétrica. Ventiladores portáteis de excelente qualidade já existe no mercado. Resumindo, hoje, se a gente tiver uma excelente assistência, esses pacientes não vão morrer pelo pulmão. Como foi dito pelo Dr. Sérgio, é de suma importância a preocupação com a parte respiratória. Então, procurar o auxílio precoce, ele é primordial no caso da doença do neurônio motor. Isso vai dar uma qualidade de vida muito melhor, infinitamente melhor. Eu falo por mim mesmo, né, que me deu uma qualidade de vida muito melhor. Agora vamos procurar realmente especialistas, né, pessoas que estejam realmente capazes de nos dar um retorno profissional adequado. Que a gente realmente, infelizmente, essa doença, como já falado, é uma doença de pouco conhecimento, inclusive pela parte médica, parte profissional. Então nós precisamos de um apoio profissional adequado. Então, com isso, a gente se põe à disposição, a nossa associação aqui em Brasília, que nós estamos, quem quiser entrar em contato conosco através do nosso telefone que está aparecendo abaixo, nós vamos poder dar maiores informações e também indicar os profissionais especialistas nesse caso. Então eu agradeço muito a presença do Dr. Sérgio, que é um companheiro, é um amigo, e conclamo aos profissionais também que estão vendo essa gravação, esse nosso vídeo, que queiram também doar parte do seu tempo para nos ajudar a associação. Também entre em contato com o nosso telefone abaixo e curta a nossa fanpage. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. A você, Dina, que está aí nos assistindo, paciente de esclerose lateral também, esposa do meu amigo Gabriel de São Paulo, um abraço para você e fique firme. Acredite em você, Dina, e todos os demais pacientes, que existe uma luz no final do túnel e com certeza em breve nós teremos aí novidades, boas novidades em relação à questão dessa enfermidade que é complicada. Eu queria também aproveitar esse momento e mandar lembranças para uma amiga, Aline, que hoje perdeu a sua mãe. Aline, fique firme. Deus sabe de todas as coisas. E qualquer palavra que eu falar para você,
neste momento de dor que você está sentindo, não vai justificar. Então, que Deus te conforte, te console e que você possa continuar firme, estando com a gente aí nessa luta. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Então, chegamos mais ao fim de um bate-papo com Stanley Abidão, com a presença do Dr. Sérgio Mateus. Agradecemos mais uma vez a audiência de todos e nos acompanhem na fanpage. Semana que vem tem mais programa.